Tema sexto: a criação. Porque em 6 dias fez o Senhor Jeová os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Êxodo 20, verso 11. Nos tempos modernos de hoje, existem 2 teorias pelo menos para a origem de todas as coisas: a criação e a evolução. Infelizmente, para os diversos cientistas, a evolução parece ser a teoria mais lógica para a origem de tudo, embora esta teoria tenha diversos problemas inexplicáveis. Satanás está disposto a enganar o mundo desviando o foco da criação para a evolução, a sabedoria humana fazendo as pessoas esquecer-se do grande Criador. Na medida em que o tempo passou, as áreas problemáticas para a evolução nos vários campos da ciência não desapareceram, mas permaneceram como feridas abertas. A teoria da evolução. O ateísmo é uma crença na evolução mecânica a partir de um simples princípio, produzindo sem plano ou qualquer propósito inteligente. Os ateus creem que no passado certos elementos químicos em ambiente favorável de calor e umidade deram origem à primeira célula e assim começou a evolução. Em 1859, Charles Darwin publicou sua obra intitulada Sobre a Origem das Espécies. Em 1872, já na 6ª edição, o título foi mudado para A Origem das Espécies. A primeira é intitulada Sobre a Origem das Espécies, e na 6ª edição já foi mudado o título para A Origem das Espécies. Com esta obra, a teoria da evolução saiu do anonimato e entrou no cenário das ideias brilhantes. Misericórdia! Darwin defendia que as modificações adaptativas das espécies eram provenientes de um mecanismo de seleção natural e que essa seleção natural, ocorrendo por muitas vezes, era capaz de gerar novas espécies e de extinguir outras. Para os humanistas e naturalistas da época, este raciocínio permitia explicar a origem da imensa quantidade de espécies de organismos vivos observados em toda a Terra. Assim, em apenas 30 anos, as ideias de Darwin foram aceitas e difundidas, mesmo sem haver provas científicas adequadas que as comprovassem. É a obra do engano. As modernas teorias sociais. A teoria de Engels e Marx estabeleceram eles uma teoria de governo baseada na doutrina da evolução. Estruturaram uma fórmula de governo de massas. Segundo eles, o homem não está ainda perfeitamente evoluído. Ele não sabe como se governar a si mesmo e é ainda dominado por paixões herdadas de seus ancestrais inferiores. A única maneira de ter um governo estável é ter um governo forte, ditatorial, uma vez que o homem tem de ser manejado com dureza até que se emancipe completamente de sua bestialidade. E quem é o homem, o ser humano, que está apto ou evoluído suficiente para poder dominar o outro? Digamos assim, como essa teoria, me perdoe a palavra, ridícula, sugere. Como é que a pessoa acredita numa coisa dessa? E na cabeça deles é o governo que está apto para isso. É o Estado. Sigmund Freud, pai da psicanálise, ensinava que o homem devia satisfazer a todos os seus desejos porque a repressão aos instintos causava dano à saúde. Freud cria na evolução e diz que o ensino do criacionismo era mito, como era mito a queda do homem e a necessidade de redenção. Seus livros que espalharam essas teorias tiveram grande circulação em quase todas as línguas do mundo, tendo sido devorados pela juventude, que disse a si mesmos: agora somos livres, agora podemos dar livre curso a nossos instintos. Não existe nenhum ser supremo, portanto não há lei de Deus. A ninguém teremos de dar conta no futuro quanto a nossos atos. Quando termina a vida, termina tudo. Os males sociais de hoje não teriam surgido se a humanidade tivesse sempre crido na divina criação. Essa é a realidade. Estamos agora colhendo os frutos dessas teorias malucas
que negam a historicidade de Gênesis, segundo a qual Deus criou o mundo em 6 dias por sua palavra. Certo cientista falou: como cientista, eu olho o mundo ao meu redor e observo mecanismos de engenharias com uma complexidade tão notável que sou levado à conclusão de que existe projeto inteligente neste ornamento complexo. O DNA, por exemplo. Uma das maiores descobertas já feitas foi a do DNA, por Francis Crick, eu acho que é assim que se pronuncia, Reino Unido, e James D. Watson, Estados Unidos, em 1953. Descobriu-se que esta molécula é o meio de armazenamento de informação universal dos seres vivos. Considere que a molécula de DNA fita seja empacotada em um espaço muito menor que uma cabeça de um alfinete. Esta pequenina fita de DNA humano, em um espaço tão pequeno, teria informação equivalente a 1000 livros, cada um com 1000 páginas de texto. Como pode algo tão complexo como o DNA ter surgido do acaso? Isso cientificamente é um absurdo. Um professor disse: nenhuma informação pode existir sem uma fonte mental inicial. Nenhuma informação pode existir em processos puramente estatísticos. Então percebemos que a probabilidade estatística de que tal coisa aconteça é tão pequena que se torna impossível para qualquer propósito prático. Mesmo com todo o tempo do universo, um vento forte soprando sobre um monte de sucata não poderia produzir um Boeing 747. Nem pode um cérebro humano ou o código genético simplesmente aparecer como resultado de forças naturais aleatórias, como dizem os evolucionistas. E aqui nós vemos também a matemática humana. Muitos pesquisadores chegaram à conclusão de que a probabilidade da vida surgir do acaso é tão remota que temos que classificá-la como improvável. Vamos imaginar uma caixa com 10 bolas pretas e 10 bolas brancas. A probabilidade de retirar sucessivamente 10 bolas pretas ou 10 bolas brancas é de 5 em 1 milhão. Se aumentarmos este número para 100, a probabilidade de tirar 10 bolas pretas ou brancas sucessivamente de uma caixa com 200 bolas com as duas cores seria praticamente impossível. Com este pensamento examinaremos a matemática do esqueleto humano. O esqueleto humano tem em média 206 ossos. Sabemos que cada osso tem sua função e seu lugar. Seria algo incomum se as costelas estivessem no lugar do fêmur. Sem sombra de dúvida, não suportaria o peso do corpo humano. Então podemos concluir que o esqueleto humano, que para o esqueleto humano ser perfeito, existe uma sequência lógica. E acredito que é mais fácil crer que o esqueleto humano foi ordenado na sequência correta por alguém que sabe a sequência, um ordenador, um criador, nosso Deus. Vemos um universo maravilhosamente organizado e obedecendo a certas leis. Nossas mentes limitadas não conhecem a força misteriosa que move as constelações. Dentre tantas coisas, né? Conclusão: existe ou não existe um Criador? Eu não tenho dúvida que sim. Somente estes dois tópicos que estudamos, o DNA e a matemática do esqueleto humano, é argumento suficiente para colocar a teoria da evolução no seu devido lugar, fora dos pensamentos humanos. Se formos fazer a matemática de todos os pontos onde tem as mãos de Deus, perceberemos que é algo sem noção e lógica surgirem tudo através de uma explosão, como diz os evolucionistas. Que teoria ridícula! Que teoria ridícula essa teoria da evolução e a da explosão também. Os evolucionistas sabem que está errado. O ponto em debate não é a ciência, e sim o grande conflito. Satanás está por trás de todas estas teorias evolucionistas. O placar final do confronto dos criacionistas e dos evolucionistas é a vitória na cruz por Cristo. A criação, eu creio.